O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, como já dito no começo da celebração do dia de hoje, o Papa Francisco, desde o ano de 2020, ele proclamou que todo o terceiro domingo do tempo comum de todos os anos será chamado do domingo da Palavra de Deus, onde nós devemos salientar, recordar a importância da Palavra de Deus na nossa vida, no nosso discipulado e até mesmo no nosso processo de conversão. Então, neste ano já é o sexto ano e o sexto domingo, então, da Palavra de Deus desde a sua instituição. E como eu disse há pouco, falar da Palavra de Deus é falar de Deus que vem falar com cada um de nós, vem nos ensinar o caminho que nós devemos percorrer. Uma coisa que eu sempre falo em relação à Palavra de Deus é o seguinte: que a Palavra de Deus é clara, objetiva e direta. Não existe curva, não existe vírgula, para que todos possam compreender, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais culta, para que não haja dúvida do caminho que nós devemos percorrer numa vida de virtude e o caminho que nós devemos renunciar e nos afastar em relação ao pecado e uma vida de vício.
E aí, qualquer dúvida em relação realmente ao caminho que nós devemos percorrer, a palavra de Deus é uma das fontes. E aí, as leituras da celebração do dia de hoje vêm nos ajudar a refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus, os seus ensinamentos e até mesmo como colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E aí então nós temos a primeira leitura tirada do livro de Neemias. Logo no começo da leitura é dito que Esdras começou a ler a lei de Deus a todos aqueles que podiam compreendê-la. E aqui tem alguns detalhes importantes que nós devemos nos aprofundar. Primeiramente, na leitura é dito que Esdras leu praticamente durante a manhã toda a lei de Deus. Como lei de Deus, nós precisamos entender não apenas os mandamentos, mas aquilo que havia sido escrito até então da tradição oral passada, de geração em geração, que nós vamos conhecer como Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, enfim. E aqui também tem um detalhe importante. Quando nós falamos dos mandamentos, da lei, do caminho que a Palavra de Deus nos ajuda, é porque é também pela Palavra de Deus que nós temos um porquê de que estamos aqui, um porquê da nossa missão, e um porquê do caminho que nós devemos trilhar. É o que nós comumente falamos, que a palavra de Deus dá um sentido realmente para a nossa vida, sentido no sentido de um porquê que estamos aqui, de um porquê que nós devemos abrir o nosso coração para acolher a graça de Deus que vem ao nosso encontro. E aí, ainda nesse primeiro versículo, leu a todos que podiam compreendê-la. Compreender aqui também nós podemos entender no sentido de acolher, de abrir o coração para que de fato a palavra de Deus possa fazer-se presente dentro de cada um de nós. Se nós não nos abrimos, aí fica difícil realmente para que a pessoa compreenda de fato a vontade de Deus. E aí, também na leitura é dito que o povo em pé ouvia com atenção Esdras apresentando a lei, apresentando ali também a palavra de Deus. Quando nós, nas celebrações eucarísticas que nós participamos, especialmente na hora da proclamação do Evangelho, quando nós temos a atitude de ficar em pé e de nos voltar para aquele que proclama o Evangelho, um dos fundamentos bíblicos que a liturgia se utiliza para essa postura e para essa atitude nas missas está no trecho da leitura que nós acabamos de ouvir, para poder mostrar que tudo estar interligado e que não vem nada simplesmente da cabeça ou da ideia de um ou da ideia de outro. E ouvia com atenção por qual motivo? Nós hoje também entendemos que aquele que lê a palavra de Deus, especialmente nas missas, tanto a primeira, a segunda leitura, o Salmo, o Evangelho, é o próprio Deus que nos fala. Isso, aonde que isso está fundamentado? Na Constituição Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II, que dá o norte da reforma litúrgica na vida da Igreja. E lá deixa muito claro que aquele que lê a palavra de Deus nas celebrações empresta a sua voz para que Deus mesmo possa falar, para que Deus mesmo possa se comunicar e chegar no coração
de todos. Então isso é para poder mostrar também a importância daqueles que se debruçam e que ofertam um pouco do seu tempo para colaborar conosco nas celebrações eucarísticas, especialmente nas leituras que são proferidas nas celebrações. E aí, algo também precisa ficar claro, como eu dizia no começo da reflexão, Esdras explicava o sentido da lei, explicava o sentido daquilo que ele acabara de ler. Mas, como eu disse, a palavra de Deus é clara e objetiva. Não existe depende. Não existe, porque depende da pessoa, depende da situação, depende da circunstância. Não, isso não existe. O depende que nós colocamos é para tentar justificar ideias que são contrárias àquilo que nós temos na palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nos colocamos em situação de pecado e de pecado grave muitas vezes. Por exemplo, a palavra de Deus é clara quando fala da dignidade da pessoa humana, que o ser humano, ao ser concebido, tem o direito de nascer, que desde a concepção já tem alma, já é filho ou filha de Deus. Então, quando nós falamos que o aborto é pecado independente da situação, independente da circunstância, independente de quem seja. Quem comete o aborto, ou quem incita alguém a praticar o aborto, ou até mesmo quem realiza o ato do aborto, médicos, enfim, todos, sem exceção, estão excomungados automaticamente. Padre, eu não concordo, paciência, mas está excomungado da mesma forma, para poder mostrar a seriedade. Ou quando, por exemplo, a palavra de Deus vem falar do perdão especialmente aos inimigos. Padre, mas depende da pessoa, a pessoa que tem que dar o primeiro passo. Não, em nenhum momento Deus disse que é o outro que tem que dar o primeiro passo, mas sim nós que devemos dar o primeiro passo, para que não tenhamos mágoa, ressentimento, até ódio no coração, seja de quem for. Aqui eu não estou dizendo que a pessoa não vai ser responsabilizada pelas suas atitudes. Será sim, especialmente quando faz o mal a alguém. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento crie raízes no nosso coração. Então é o perdão aos inimigos. Ou quando a palavra de Deus vem falar do cuidado, da caridade, da preocupação com os mais necessitados. Os mais necessitados aqui são os pobres, de fato, que não têm o pão nosso de cada dia na sua mesa, ou têm dificuldade de terem o pão nosso de cada dia nas suas mesas. É obrigação do cristão colaborar e ajudar com pessoas nessa situação. Padre, mas eu não concordo. Mais uma vez, paciência. Mas a palavra de Deus não muda, e se não fazemos, sim, estamos pecando, sim, estamos nos colocando em situação de pecado. O que não pode, é o que acontece muitas vezes, as pessoas serem seletivas, ou de dizer, eu acolho isso porque eu concordo, ou porque é simplesmente algo bom. Aí quando é chamada atenção, exortação, e nós precisamos mudar, aí a pessoa se faz de desentendida, aí a pessoa finge que não é com ela, e ainda tem a capacidade de dizer que não sabe o que fazer, e que Deus não fala com ela. Mentira! Deus fala sim, a pessoa que não quer acolher a atitude que de fato ela deveria tomar. Há uns anos atrás, quando era ainda vigário em Jacareí, em 2 paróquias também, aconteceu uma situação assim. Teve um determinado domingo, um determinado mês, melhor dizendo,
que a palavra de Deus nos chamava a atenção ao quê? A buscar o céu, a ter uma vida próxima de Deus, entender que se nós fizermos a nossa parte, enfim, tem o purgatório para expiar as penas que ainda nos faltam para poder chegar no céu, mas também tem a possibilidade do inferno, que nós não podemos deixar de lado ou fingir que não existe. E aí foi um mês inteiro falando de céu e inferno, de céu e inferno. Eu terminava as homilias assim, pedindo a Deus a graça de sermos acolhidos no céu, na eternidade por Deus, e para que nós não sejamos acolhidos pelo demônio e encarar os tormentos do inferno durante toda a eternidade, se de fato não nos convertermos verdadeiramente. Pois bem, aí teve umas 4 pessoas que foram na época reclamar com o padre com quem eu trabalhava, porque nessas horas ninguém tem coragem de chegar e falar olho a olho, a princípio. Pois bem, aí o padre me chamou, eu falei, olha, com todo o respeito, mas se a palavra de Deus naquele domingo, naquela liturgia nos chama a atenção a isso, eu não vou deixar de falar só porque tem gente que é melindrosa na missa. Aí já não é comigo. Aí o padre falou, depois de umas 2, 3 semanas, acabei uma missa e aí vem as 4 pessoas. E aí a conversa começa assim: padre, primeiro nós gostaríamos de exigir que o senhor pare de ficar falando de céu, inferno, purgatório, fim dos tempos, enfim, porque nós não gostamos disso. Por qual motivo? A vida nossa já é dura o suficiente, e aí a gente vem na missa querendo uma acolhida de Deus, e aí a gente escuta cobrança, chamada de atenção, enfim. Escutei eles falando, daí eu comecei, então, meus filhos, primeiro, podem exigir à vontade, não vou parar de falar se a palavra de Deus nos chama a esse caminho. Segundo, se para você a vida está sendo tão dura, com todo o respeito, isso já não é problema meu. E terceiro, se não está satisfeito, simplesmente aqui em Jacareí tem tantas outras paróquias e tantos outros padres. Vá e participe da onde você se sentir melhor. Mas só porque você não gosta de ouvir sobre isso, não quer dizer que eu vá parar. E quando nós nos incomodamos com determinados aspectos da nossa vida de fé e não gostamos de ouvir falar sobre isso, é porque no fundo nós sabemos que estamos falhos. No fundo nós sabemos que não estamos agindo como deveríamos. E no fundo nós sabemos que precisamos mudar. Mas quando a pessoa não quer fazer esse processo de transformação, aí vai tentar calar de alguma forma aquele que fala, que prega, enfim, de acordo, claro, com a nossa tradição e com a mensagem que a palavra de Deus nos proporciona. E aí, nesse caminho, nós temos a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E aí, é continuação da carta da semana passada. Na semana passada nós escutávamos que um mesmo Espírito, mas vários dons. Aqui nós falamos que nós fazemos parte do corpo, somos vários membros no mesmo corpo, onde a cabeça é Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus também já nos ensina que pela graça do batismo, nós realmente começamos a pertencer à igreja, começamos a pertencer de fato ao corpo de Cristo. E aí cada um precisa exercer a sua função e colaborar na construção do reinado de Deus, fazendo parte do seu corpo. O problema
é quando o membro quer ser a cabeça no lugar de Cristo. E quando o ser humano faz isso e se coloca como medida, podem ter certeza que vai se encaminhar para o erro, e o que é pior, vai levar muitas outras pessoas também a irem pelo mesmo caminho. E aí nós precisamos saber qual é o nosso lugar. E quando nós falamos que fazemos parte do mesmo corpo, mesmo sendo esse corpo tendo vários membros, nós devemos entender que é para poder somar com o nosso semelhante. Isso até mesmo na vida de comunidade, na vida de paróquia. Mas o que nós vemos, infelizmente, é rivalidade, pessoas mal intencionadas, pessoas que falam mal uma das outras, simplesmente para poder causar discórdia no nosso meio. Com todo respeito, pessoas assim nós não precisamos e devemos passar longe. Se queremos atuar na vida de comunidade, na vida de paróquia, repito, é para poder somar, e todos, cada qual no seu trabalho, na sua função, no seu dom, colabora no reinado de Deus, e aqui ninguém é melhor ou maior do que o outro. E isso também precisa ficar claro. E sabe, os coaches aí afora, especialmente os coaches de autoajuda, amam dizer o seguinte: não, a pessoa é um ser humano particular e é insubstituível. E esse tipo de pensamento acaba vindo no nosso meio. Cuidado, porque não é assim. Como eu disse, nós estamos aqui para poder somar, mas se não fazemos a nossa parte, só causamos discórdia e não cumprimos o compromisso que nós assumimos, pode ter certeza que virá outro para poder assumir o seu lugar e fará o trabalho no seu lugar, vai fazer aquilo que você deixou de fazer e vai fazer melhor até mesmo do que você fazia. E aqui é onde, quando isso acontece, é onde muitos entram em crise, porque vão entender o seguinte, que tem hora que quando a pessoa percebe que ela não tem a importância que ela acha que tinha, aí ela entra em crise, coloca em xeque até a sua relação com Deus, mas é a pessoa que não entendeu qual é o seu papel, a sua função e a responsabilidade ali junto de Deus, junto da comunidade, junto do serviço assumido no nosso meio. E eu cito o seguinte exemplo, já citei outras vezes, mas só que a gente entenda, também em Jacareí, um dos padres com quem eu trabalhava teve que convocar uma reunião extraordinária com todos os ministros extraordinários da comunhão, só para que a gente recorde, a função primeira do ministro extraordinário da comunhão não é dar comunhão na missa, mas a função primeira é levar comunhão aos enfermos. Depois vem o serviço nas celebrações da missa, colaborando com os padres nessa função. Pois bem, ali dava mais ou menos 4 ministros para um enfermo, e aí 4 ministros assumiriam um enfermo, e cada um ia uma vez na semana. Um mês tem 4 semanas, então seria apenas uma semana no mês, e não pesaria para ninguém, mas por incrível que pareça, não tinha ministro suficiente para poder atender os enfermos, mas isso era impossível. Aí o padre convocou e assim, só disse o seguinte: quem não assumir o enfermo como nós estamos propondo, será destituído automaticamente do ministério. E não adianta vir me pedir carta de recomendação, porque eu não vou dar transferência para ninguém, mas sim terminou o seu trabalho. Aí magicamente tinha até ministro demais querendo assumir mais de um enfermo.
Mas precisava chegar a esse ponto? Não. Mas qual que é o problema? É que infelizmente tem pessoas que só querem assumir determinadas funções na vida de paróquia por conta do status, por conta do quanto ela vai aparecer e do quanto ela vai ficar em destaque. Me desculpe, se você pensa dessa forma, repito, está no lugar errado, está vivendo um engano a si mesmo, porque Deus jamais iria simplesmente oferecer um trabalho, um ministério, uma função para a pessoa aparecer. Não, é para que Deus apareça, para que Deus chegue a quantas pessoas mais forem possível. Aí nós temos então, que conclui essa nossa reflexão, o evangelho da celebração do dia de hoje. E aí é dito logo no começo que Lucas escrevia ali o livro do evangelho e aí também Atos dos Apóstolos para o Teófilo, para que ele escreve de modo ordenado para que o Teófilo possa compreender. Teófilo aqui é a junção de duas palavras do grego, theos, que significa Deus, e filia, que significa amigo, amor de amigo. Então, Teófilo significa amigo de Deus. Quem eram os teófilos na igreja primitiva aqui, dentro desse contexto? Aqueles que acabavam de ser batizados, que assumiram a fé há pouco tempo. A igreja retorna com essa ideia nos dias de hoje, e aí todo batizado é teófilo, ou deveria ser amigo de Deus. E aí é dito que ele escreve ordenado para quê? É uma forma de catequese, é uma forma de ensinar aquela pessoa que acabou de assumir a fé e que precisa continuar ali o seu processo de formação. Pois bem, no nosso dia a dia, nós precisamos entender que essa catequese é permanente, e não apenas 3 anos para fazer a primeira comunhão, ou 1 ano para poder fazer a crisma, que é a regra atual da diocese. Não, a catequese é permanente. Mas o que eu vejo? A diocese investiu nos meus estudos, então eu continuei os estudos, fiz especialização e mestrado em liturgia na PUC de São Paulo, fui professor da nossa faculdade católica de 2015 até o seu fechamento, professor na Unisal em São Paulo, e também sou professor de liturgia no Mosteiro Beneditino em Ponta Grossa, no Paraná. E aí, por conta disso tudo, eu leio pelo menos um livro uma vez ao mês sobre dentro da minha área, ou as cartas, ou as encíclicas, bulas e documentos da Cúria Romana que são publicados. Isso para poder realmente me atualizar e não ficar para trás. E aqui que nós vemos, infelizmente, no dia a dia, aqui na vida de paróquia, vai ter formação sobre tal tema, vai ter formação sobre isso. Aí você escutar, para que de novo? Já escutei, eu já sei sobre isso. Ou, nossa, para que fazer atualização? É uma perda de tempo, enfim. E aí, um tempo atrás, aconteceu que eu fui chamado para dar uma formação numa determinada paróquia. Aí foi chamado o pessoal de liturgia, coroinha, cerimoniários, pascom, enfim. Aí eu estava do lado da coordenadora daquele encontro, aí vem a mãe de um coroinha cerimoniário, porque tinham mais de 14, 15 anos. Ela chega para a coordenadora e fala assim: nossa, as crianças têm que participar mesmo, precisam participar. Não é porque assim vocês vêm atrapalhar o nosso sábado à tarde.
e aí começa a reclamar. Daí a coordenadora só falou: olha, se você acha isso, paciência, pode ir embora e levar seus filhos, mas eles encerram as atividades hoje também. Não vão continuar sendo coroinhas ou cerimoniários. Aí a pessoa fica e aí vê que pôde aprender um pouco mais. Então nós precisamos aprender a buscar, a nos formar com profundidade. Nós devemos buscar a nos formar com profundidade e não sermos cristãos rasos ou medíocres. Medíocres aqui no sentido de se contentar com a média, ou querer simplesmente permanecer na ignorância. Ignorância aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de não saber. Se não sabe, busca se formar. Se não sabe, vá atrás. E o que nós precisamos hoje é cristãos que deixem de ser rasos e medíocres. Por quê? A gente reclama do mundo lá fora que está do jeito que está, mas é por conta da nossa irresponsabilidade, é por conta de nós cristãos que somos rasos e medíocres, que não conhecemos a Deus em profundidade. Se queremos uma transformação, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais na fé e nas verdades de fé que nós acreditamos. Então que nesta Santíssima Eucaristia, mais uma vez voltando o nosso coração a Deus, peçamos a Ele a graça da conversão, que a palavra de Deus seja realmente o norte para a nossa vida, que possamos nos sentir membros do corpo de Cristo e que possamos de fato buscar aprofundar cada vez mais as verdades da nossa fé, para que a palavra de Deus chegue a tantos outros que ainda precisam ouvi-la, acolhê-la, e que possamos dar a possibilidade de conversão a todos os filhos e filhas de Deus. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.